Olá, boa tarde. Chama-se Quo Vadis, mas não nos estamos a referir ao filme épico das primeiras comunidades cristãs. Antes, a um programa sobre o turismo religioso na cidade de Lisboa. José Manuel Pimenta conta-nos tudo já a seguir. Agora ficamos com alguns temas da atualidade religiosa. Chama-se Banca Ética e está a ganhar popularidade como alternativa a um sistema financeiro cujos excessos pesam agora no bolso de cada um. Todos conhecemos o resultado das falhas de supervisão bancária e os excessos da banca. Foram operações financeiras ruinosas que arrastaram as finanças públicas dos países para um buraco de que ainda não se conhecem contornos definidos. A alternativa apresenta-se agora sobre a forma de uma banca ética que escolhe os financiamentos de acordo com o bem comum. La banca etica è una banca che si fa delle domande su che cosa finanzia, quindi non solo cerca di fare la banca bene, di farlo in modo solido, ma cerca di dare una risposta dove vanno a finire i suoi soldi, se finanziano le persone che sono in difficoltà, se aiutano a contrastare i cambiamenti climatici, se hanno un impatto sociale positivo. Alguns dos responsáveis de instituições que já põem em prática este tipo de operação bancária estiveram em Portugal para divulgar uma atitude financeira que quer ser alternativa e uma resposta aos excessos da banca e à crise financeira. Diciamo è una risposta sia pratica, fare banca in modo diverso, sia politica perché riteniamo che ci debba essere più attenzione sulla finanza. La finanza oggi è lasciata troppo libera di fare qualunque cosa, invece abbiamo bisogno che torni a occuparsi dell'economia reale. A Caritas italiana já aderiu a este modo de construir a economia por ser mais sustentável em termos sociais. Dall'inizio noi siamo stati coinvolti sensibilizzando le nostre comunità, la nostra gente, perché i temi della finanza etica fanno parte di quei vasti temi che riguardano poi indirettamente la povertà nel mondo, la povertà in Italia. Quindi in qualche modo affrontare questi argomenti fa parte di un'attenzione complessiva all'uomo. Entre nós, já existem instituições alinhadas com os objetivos da banca ética. São entidades que têm questionado as elevadas taxas ao crédito e que apostam em dar sustentabilidade à situação difícil em que muitas famílias se encontram. Por um lado, a consolidação negociada, ou seja, conseguirmos substituir-nos aos credores atuais que ainda cobram quase 18% de taxa de juros, penalizações elevadíssimas de 20, 30, 40 euros, quando há atrasos de 1 ou 2 dias em prestações que muitas vezes até são menores que essas. Por outro lado, controle de riscos futuros e a parte mais importante tem a ver com o desenvolvimento de uma relação de proximidade onde haja lições de literacia financeira, onde existe a capacidade de maximização de receitas. Nós, ao nível da CELT, já fazemos vários programas, quer diretamente com famílias, quer através de empresas, aos seus empregados. O objetivo é dirigir a atividade financeira e bancária para objetivos alinhados com o bem comum e com a sustentabilidade humana e ambiental. Da un verso, per tutti in qualche modo orientare il proprio risparmio verso il bene. Certo, non esiste un bene assoluto nelle questioni umane, però certamente l'eticità, i criteri che ci si è dati rispondono in modo complementare al nostro lavoro che facciamo direttamente verso i poveri, verso la povertà, per i quali, per esempio, un finanziamento di microcredito può associarsi ad un finanziamento a dono in momenti di particolare emergenza o gravità. Ecco, la combinazione dei vari strumenti per lottare contro la povertà è positiva per la persona stessa. Já existem países que incentivam as famílias a dirigir as suas poupanças para instituições financeiras da banca ética, pois assim canalizam dividendos para o crescimento da economia real. E podemos olhar para a Inglaterra, em que houve de facto determinado tipo de benesses para quem punha o seu dinheiro dentro de um banco, por exemplo, como a Charity Bank, que é um dos nossos parceiros, no sentido de, no fundo, avaliar positivamente o impacto social que esse tipo de dinheiro tem. Porque basicamente aquilo que estão a fazer é financiar entidades do terceiro setor, é financiar as charities em Inglaterra, é financiar um determinado tipo de economia, estou a falar das energias renováveis, agricultura biológica, permacultura, que no fundo só por si já vai desenvolver de uma forma sustentável e valorativa a economia que nós temos à nossa volta. A banca ética, uma modalidade financeira que está a crescer e a assumir um novo paradigma perante a atividade financeira.
As 7 últimas palavras de Cristo na cruz foram ditas por Luís Miguel Sintra numa experiência musical com o Quarteto Lacerda. Entretanto, estava o povo olhando para ele, e os príncipes, os sacerdotes com o povo os escarneciam, dizendo: quem salva os outros, que se salve a si, se este é Cristo escolhido de Deus. E da mesma sorte os escarneciam os soldados, chegando-se a ele e oferecendo-lhe a beber vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. É a música de Haydn que enquadra este encontro entre as cordas e a voz de Luís Miguel Sintra. As últimas palavras de Cristo na cruz regressaram ao convento dos Cardais, em Lisboa. E é uma obra que tem todo o seu peso e como se diz em português, pathos, é uma carga dramática só durante a semana da Páscoa. E esta é uma obra que foi uma encomenda, inicialmente, da Catedral de Cádiz, em 1786. O Haydn foi falaram com Haydn, fizeram uma encomenda e era para acompanhar uma liturgia da Páscoa de 3 horas na Catedral. Ele escreveu 1h30 da música. Nós encurtámos um bocadinho, mas mesmo assim fica 1h10. E depois o próprio Haydn fez vários arranjos para coro, para orquestra e para o quarteto de cordas que surgiu em 1787. E eu acho que é uma obra absolutamente incrível. E chegada a hora de sexta, cobriu-se toda a terra de trevas até à hora de Noa. E à hora de Noa, deu Jesus um grande brado, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Luís Miguel Sintra recita momentos do Evangelho, narrativas da paixão enquadradas pela música de Haydn. O que é muito elucidativo é como o Haydn conseguiu fazer uma obra tão íntima que torna tudo subjetivo. A gente tem a sensação de estar a ouvir muito mais o que Cristo pensou quando disse estas palavras e naquela situação do que aquilo que é a narrativa pura e simplesmente dos acontecimentos, que seria uma obra muito mais violenta e seca, provavelmente. Neste caso é uma coisa envolvente, é como se todo o mistério da ressurreição estivesse já contido na narrativa, digamos, da morte mesmo. O enquadramento musical dá às palavras o contexto próprio e a força do sentido. Por exemplo, há uma que eu adoro e que é a mais curta de todas, que em latim, como se costumava dizer, é sitio, e que ainda aparece em imensos quadros, que é Tenho Sede, que é uma coisa de uma limpidez imensa e que com isso está a dizer: eu sou homem, tenho sede como os homens. E quase a última afirmação que faz. São coisas deste género que a obra tem a capacidade de nos ir revelando pelos pormenores e que para mim me dá uma carga emotiva muito grande. Palavras que nos remetem para algo bem mais profundo. A humanidade de um Deus que se aproxima da condição do homem,
das suas fragilidades e temores. Por exemplo, o episódio celebérrimo, não é? Da entrega de São João à mãe. É uma coisa, para mim, comoventíssima, porque é como se o ponto de vista fosse positivo. Não é uma herança triste de que se vai embora, é de quem entrega toda a humanidade à mãe e entrega ao filho, ou, portanto, ao seu companheiro, a sua própria mãe, que é aquele ser humano escolhido por Deus para que o Filho de Deus viesse à Terra. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje serás comigo no paraíso. Não considero este concerto um mero concerto em que se está a tocar música. Eu creio que é uma celebração e para mim tem esse caráter. E como é tão inesperada para o público, para os ouvintes, que tão inesperado que consiga essa natureza, torna-se ainda mais uma celebração, porque sinto que o público participa dela. Pelo menos tem acontecido nas outras vezes que fizemos. O Quarteto Lacerda é um dos principais quartetos de cordas portugueses. No seu repertório ganham um especial ênfase compositores como Haydn, Mozart e Beethoven. As 7 últimas palavras de Cristo é uma experiência interpretativa da paixão que se enriquece com as palavras de Luís Miguel Sintra. Uma obra a que pode assistir esta tarde na Capela Imaculada da Nossa Senhora da Conceição no Seminário Menor de Braga e no Sábado Santo no Mosteiro da Batalha. Agência.eclésia.pt é neste endereço que pode aprofundar estes e outros temas relacionados com a Igreja Católica. Quo vadis, ou em português, para onde vais? É a pergunta que dá nome a uma plataforma eletrónica que é um auxílio para quem visita a Lisboa cristã. José Manuel Pimenta pertence ao Departamento do Turismo do Patriarcado de Lisboa e vai-nos falar sobre as potencialidades desta ferramenta. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. Quo vadis foi o nome escolhido, é quase uma marca, não é? Para ao fim e ao cabo, um apresentar-se da própria Igreja a esta avalanche de turismo que está a notar-se nesta cidade de Lisboa. Sentiram então a necessidade de organizar uma proposta turística a quem chega? Sim. Necessitámos de organizar, mas também, como é hábito na Igreja e na sua tradição, gostamos de colocar perguntas. E achávamos que a Igreja também devia ter voz e também lançar a sua pergunta aos milhares de turistas que chegam à cidade de Lisboa, mas não só à cidade de Lisboa, mas também àquilo que nós entendemos como a malha geográfica do Patriarcado, não é? Portanto, para além de Lisboa, temos outros pontos muito importantes, como Alcobaça, Nazaré, Óbidos, e, portanto, o Patriarcado achou que era necessário consolidarmos e apresentarmos um projeto aos turistas em que eles pudessem facilmente ter acesso a informações simples, mas detalhadas e com informações corretas sobre os vários elementos do património religioso do Patriarcado de Lisboa. Quo vadis é um site na internet, pode visitar-se e a partir daí quem vai visitar Lisboa, ainda no seu país de origem, pode preparar um itinerário pela Lisboa cristã. Exatamente. Ou seja, nós hoje estamos na era das redes sociais, portanto, do Facebook, e parece até um pouco contraditório nós fazermos um investimento ou apostarmos numa plataforma de um site para divulgarmos o nosso património. Mas nós fizemos essa aposta porque, pela nossa própria experiência pessoal e também por aquilo que conhecemos, que quando queremos fazer ou preparação de uma viagem ou de um passeio, normalmente deixamos de lado as redes sociais e vamos a um site que tem uma grande barra de pesquisa e fazemos lá as nossas pesquisas. Porque sabemos que nas redes sociais temos um excesso de informação,
muita informação dispersa e muitas vezes é difícil conseguir escolher, selecionar qual é a informação que pretendemos. E por isso é que apostamos num site em que também temos em grande destaque uma barra de pesquisa, que normalmente é relegada para um ponto muito discreto nos sites, num canto escondido, mas no nosso não, está bem central, bem visível. Para quê? Para que a pessoa, quando quer pesquisar ou preparar uma viagem, coloca o nome ou a expressão que quer procurar, por exemplo, Lisboa, e o resultado que ele vai dar um conjunto de resultados sobre a cidade de Lisboa, que depois pode utilizar os filtros para ir restringindo a sua pesquisa, se quer pesquisar igrejas, se quer pesquisar museus, se quer pesquisar rotas. E, portanto, a própria pessoa faz e constrói a sua viagem e tem todas as informações necessárias. Ou tem uma breve descrição sobre os vários pontos, mas também informações úteis, que são sempre muito importantes e são sempre muito difíceis de encontrar, como onde é que está, qual é o site, qual é o número de telefone, os horários, como é que eu consigo lá chegar, se é de metro, se é de autocarro, se é de elétrico. E quando ela aterrar na capital portuguesa, ou desembarcar, porque são muitos que desembarcam agora também, há também a possibilidade de descarregar uma aplicação para o telefone, não é? E aí já é um guiar-nos pelas ruas da cidade. Exatamente. Ou seja, o que nós quisemos fazer foi também trazer para a portabilidade, ou seja, para os smartphones, para os telemóveis dos turistas, não só turistas nacionais, mas também internacionais, ou seja, a boa experiência que se tem no site Quo Vadis, trazer essa boa experiência também para o telemóvel no aplicativo. E essa boa experiência resume-se como? Através do GPS, consegue-se ter uma experiência em tempo real dos conteúdos que se consultaram no site. Ou seja, eu consigo selecionar a igreja que eu quero visitar e o próprio aplicativo, através da funcionalidade de mapas, leva-me do ponto onde eu estou até à igreja ou ao museu que eu quero visitar. E essa funcionalidade, para além de me poder levar para um ponto que eu quero ir, posso também adicionar vários pontos e fazer a minha própria rota, mas para além da minha própria rota, posso escolher rotas já pré-definidas e assim poder conhecer zonas da cidade de Lisboa que eram para mim desconhecidas, ou até mesmo que eu as conhecesse, mas alguns pontos dessa rota ou desse bairro passam a ficar do meu conhecimento. A grande parte do vosso esforço neste momento é tornar conhecida esta plataforma. Há muito turismo em Lisboa. Há parceiros, têm estabelecido algumas parcerias com alguns operadores turísticos no sentido de dar mais visibilidade a esta vossa oferta? Sim. Ou seja, voltando um bocadinho mais atrás e até para falar um bocadinho do Guia das Igrejas, este suporte em papel, nós, quando em 2015 iniciámos o projeto Quo Vadis, tomámos consciência que mesmo o Departamento do Patriarcado havia muita coisa que nos passava ao lado ou que era desconhecida para nós. E, portanto, fizemos um grande esforço de compilar, nesta primeira fase, apenas a cidade de Lisboa, de todos os pontos de interesse, ou seja, igrejas, património, museus. E fizemos esse esforço, não sozinhos, mas em colaboração com outras entidades e também com um grupo de pessoas e voluntários que nos ajudaram a fechar este trabalho. E são eles que também nos vão auxiliar para que este projeto também se aplique no terreno. E estamos a falar no conjunto de guias, na sua Associação de Guias Portugueses, que com eles vamos possibilitar que os turistas que queiram ter uma visita guiada, acompanhada, o possam fazer, mas também tivemos uma relação muito próxima com a Associação dos Hotéis Portugal, porque os Hotéis Portugal é onde as pessoas ficam, onde estão, e, portanto, é um veículo também muito importante para chegarmos logo a muitos dos turistas que estão, ou seja, vamos ter um conjunto de divulgações, materiais de divulgação nos átrios e nos halls dos hotéis, para que os turistas, chegando ao hotel e quando desejam fazer a sua primeira visita à cidade, tenham uma informação rápida de quais são os componentes ou as plataformas que têm à sua disposição para poder conhecer mais o património religioso da cidade de Lisboa. E também
tivemos um grande apoio através de entidades civis, nomeadamente o Turismo Portugal e a Entidade Regional do Turismo de Lisboa, que nos apoiaram também e que sem eles este projeto e estes materiais que hoje nós temos, seja materiais físicos, seja o site, seja o aplicativo, não eram possíveis estarem disponíveis. Este desafio, imagino que tenha passado não apenas pela plataforma em si, mas pelos locais visitados, porque por vezes é preciso começar por aí, criar condições no local para que ele se abra, não é? À visita dos turistas. E aí também houve um trabalho importante que foi feito. Exatamente, ou seja, um outro projeto que está associado ao projeto Quo Vadis é o projeto Igrejas de Portas Abertas, ou seja, este projeto tenta também ser um estímulo para que todas as igrejas da cidade de Lisboa e as mais importantes do Patriarcado, saindo da cidade de Lisboa, estejam abertas e possam ser visitadas, porque senão este trabalho não faz muito sentido, não é? Se um turista chega a uma determinada igreja que tem uma peça extraordinária lá dentro para ser apreciada, contemplada, ou até rezar diante de uma imagem de Nossa Senhora, e a porta está fechada, é algo frustrante. E, portanto, também é esse trabalho que temos estado a desenvolver junto das paróquias, junto das juntas de freguesia, para que as diversas igrejas da cidade de Lisboa e do Patriarcado estejam abertas para também serem visitadas. Muito bem, agradecemos a sua presença aqui hoje no nosso programa e pronto, excelentes ferramentas. Muito obrigado. Agora, está aí quase a época de férias. Exatamente. E os portugueses também poderão usufruir desta mais-valia. Obrigado pela sua presença hoje entre nós. Aí está, Quo Vadis. A resposta chega através da internet ou de aplicações que nos mostra o património religioso da capital portuguesa. Nós não terminamos sem lembrar que pode ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.